Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Nesse vídeo faremos as correções da semana 14 a 18 de setembro. Vamos iniciar então pela língua portuguesa. Aqui na página 68 temos a unidade 4, História em Quadrinhos, onde aprendemos as características, no vídeo de explicações da semana, as características de uma história em quadrinhos. Que são histórias narradas, contadas por alguém, tem uma sequência dos fatos, e possui imagens ilustrativas que nos ajudam a compreender a sequência da história. O diálogo entre os personagens são através do quê? Dos balões. E tem as famosas onomatopeias, que são aquelas palavras que expressam sons. Depois, na página 70, lemos a história Horácio, do Maurício de Souza, onde Horácio e o Tecodonte, amigos tiranossauros, que tinham uma característica diferente, que eram tiranossauros que não comiam carne. E nessa história conta, que Horácio comia bastante alface e deixava o quê? Os talinhos no chão, onde o Tecodonte se sentiu incomodado com isso. Aí temos a página 71, que dá continuação na história. Aqui Tecodonte fala que se juntar um ano fará uma montanha de detritos com os talinhos de alface que Horácio come. É claro que Tecodonte exagerou bastante, E ao final, Tecodonte vai comer suas bananas e cocos, aí o Horácio chega a vez o que? Tipo de uma vingança, de exagerar também, dando a insinuar que ele comesse as cascas de banana e de coco também. Onde ele fala no final, mas não dá, Horácio? Embaixo aqui está a foto do autor, ele é muito famoso, que é o Maurício de Souza, que criou a Turma da Mônica, e muitos outros personagens também. Na próxima página, página 72, temos a interpretação de texto, onde faremos as correções. Na atividade 1, pede para enumerar os quadrinhos, já está enumerado, nessas imagens que eu mostrei para vocês. A história em quadrinhos tem 12 quadrinhos. Voltando aqui na página 72, na atividade 2, pergunta em que lugar ocorre a história, O livro sugeriu algum lugar ao ar livre, com vegetação. A resposta de vocês não precisam ser iguais à do livro, ok, pessoal? Mas precisa fazer o mesmo sentido. Alguns escreveram num campo, na floresta, ou seja, um ar livre com vegetação, não é mesmo? A atividade B pergunta, quer saber qual é o momento do dia que acontecem os fatos da historinha com as pistas que a própria historinha nos traz. Então, quais são essas pistas, Então, o livro aqui sugere, a cor clara do céu indica que é dia, não é? Que indica o período com o sol, e o fato de Tecodonte dizer que ainda vai almoçar, o que também indica que é dia. Atividade 3 pergunta quem são os personagens, sabemos Horácio e Tecodonte. Atividade 4 pede para pintar de amarelo as falas de Horácio e pintar de azul as falas de Tecodonte. Tá bom? Então, aqui temos o primeiro quadrinho, os dois balãozinhos, vocês vão pintar de amarelo, porque é Horácio. No segundo quadrinho, também de amarelo. No terceiro quadrinho, o primeiro balãozinho, vocês vão pintar de azul do Tecodonte. E os outros 3 aqui, que são sinais de pontuação, vocês vão pintar de amarelo. Vamos para a próxima página 73, na atividade 5. Pede para vocês estarem copiando as expressões que ele usou para falar da alface nessa parte da história. Então, vocês podem falar delícia, gostosa, fresquinha. Essa atividade 6 é muito interessante, pois o quadrinho não tem falas, só tem as expressões faciais. É isso que temos que aprender a saber interpretar também. Porque nela pergunta o que essa expressão indica, a expressão de Horácio. O balãozinho está assim, que é uma onomatopeia. A expressão facial dele indica o quê? Quando ele olha para a alface e faz ele está o quê? O livro aqui sugeriu, a expressão indica satisfação, Pelo quê? Pelas alfaces ali que está ao redor dele. Ou seja, algo que ele gosta muito de comer também. Nessa atividade 7, vocês prestem muita atenção nas respostas de vocês, tá? Aqui pergunta sobre os sinais de pontuação que temos aqui, nessa parte da história em quadrinhos, que está ao redor de Horácio. O que esses sinais indicam? Então, as respostas corretas indicam espanto por parte do Horácio, dúvida, aqui o sinalzinho de interrogação, surpresa também, o que com a reação de Tecodonte para com ele. Próxima página. Nessa atividade ADA 8, pede para vocês estarem escrevendo o quê? Algumas expressões de exagero por parte de quem? De Tecodonte, porque ele que foi exagerado.
ao chamar a atenção de Horácio. Então, as possibilidades aqui, vocês podem estar escrevendo criminoso, né? Mas o Horácio ele não fez algo tão grave, não é verdade? Montanha de detritos, lembra quando eu falei isso para eles? Também uma outra expressão exagerada. Na atividade B, pergunta, Tecodonte exagerou tanto? Por que ele fez isso? Então, a resposta correta para convencer Horácio de que ele estava fazendo algo errado. Atividade 9 pergunta se as falas faladas na história e quadrinhos são utilizadas na língua escrita, ou seja, quando escrevemos, ou na língua falada. Então, a nossa resposta correta é na língua falada. Temos aqui os termos destacados, ó, ava, tá, né? Então, essas aqui são palavras usadas na linguagem informal, do cotidiano, do dia a dia, por isso que na linguagem falada. E acabei até respondendo já a atividade B, que pergunta por que é uma linguagem falada na atividade A, tá bom? Depois temos a atividade 10, que pergunta quais foram as palavras usadas por Tecodonte para indicar que ele estava comendo os talinhos da alface. Então, na nossa resposta correta é o chomp, que é o quê? Uma onomatopeia. Vamos aqui para a nossa última página de língua portuguesa, atividade 11. Temos uma imagem de apoio onde apenas tem expressões faciais de Horácio Tecodonte. E na atividade A está escrito nomes de várias expressões, que era para vocês estarem colocando a primeira letra para Horácio ou para Tecodonte de acordo com as expressões dessa imagem aqui. Então, quem está surpreso? Tecodonte. Olha a expressão dele de surpreso em relação a Horácio. Quem está com vergonha, meio envergonhado, né? Tecodonte também. Quem está indignado? Horácio. Por quê? Porque ele exagerou tanto para falar de Horácio que está fazendo a mesma coisa. Quem está assustado? Tecodonte. Quem está irritado? Horácio, né, com o Tecodonte. Quem está constrangido com o que tinha feito? Tecodonte. E na atividade B, pergunta por que Horácio ficou assim. Então, nossa resposta correta, na B da 11, Tecodonte ele foi exagerado e exigiu algo que ele próprio não fazia. E no segundo tópico da B, pergunta por que Tecodonte ficou assim com Horácio nessa imagem. Então, nossa resposta correta é porque ele percebeu que ele próprio não poderia cumprir o que havia exigido de Horácio anteriormente. Na atividade 12, pede para vocês relerem o último quadrinho dessa história e pergunta na A o que Tecodonte quis dizer. Então, nossa resposta correta quis dizer que não seria possível comer os restos de sua comida, que era o quê? As cascas de banana e as cascas de coco. Na atividade B, está escrito, provavelmente Horácio sabia que Tecodonte não comeria as cascas. Então, por que fez a pergunta? Então, nossa resposta correta, para mostrar que estava bravo e Tecodonte perceber que havia exagerado no seu comportamento. E a questão 13, né, a nossa última questão, pergunta qual foi o assunto da história entre os dois personagens. Então, a resposta principal, Tecodonte critica Horácio por desperdiçar alimento e acaba fazendo a mesma coisa. Tá? Assim, finalizamos as explicações. As correções, agora vamos para as correções de matemática, vamos para a página 180 do livro na atividade 7. Onde tanto a situação problema quanto aqui a explicação da A e nos grupinhos aqui do material dourado, indicam uma operação de multiplicação que é 121 dividido por 2. Nossa resposta correta está no final dessas continhas lá embaixo, ó, o cliente pagou R$ 242 pela compra. Este valor é o dobro, de 121. Quando falamos vezes 2, referimos a dobro. Quando falamos vezes 3, referimos a triplo. Que é o que pergunta na atividade B da 7, lá embaixo, onde a menina fala, né? Temos aqui o balãozinho e a conta. 100 mais 20 mais 1 vezes 3. Está decomposto aqui, né? E a resposta é 603. Então, o cliente pagou 363 reais pela compra. Próxima página, 181 do livro. Temos aqui a atividade 8, que é 120 vezes 4. E aqui explica o que? O passo a passo dessa conta. Primeiro, multiplicamos a unidade. 4 vezes 0, que é igual a 0. Nossa resposta dentro do quadro também. Depois, multiplicamos a dezena. 4 vezes 2. De acordo com a tabuada, 4 vezes o 2 é igual a 8 dezenas. É igual a 8. Então, no segundo quadro do meio também, a nossa resposta vai ser 8 dezenas. E a terceira etapa da multiplicação, a gente vai multiplicar a centena. 4 vezes 1, que é igual a 4 ou 4 centenas.
Atividade 9, mesmo segmento da atividade 8. Então, aqui está as respostas corretas, só que vocês teriam o quê? Que fazer a continha, o algoritmo da multiplicação, que é igual esse exemplo aqui, ó. Não precisa fazer esse segmento, tá bom? 3 vezes, fazendo uma vez só, vocês conseguem todos os resultados, como aqui na última questão. Então, a resposta A da 9 é 448, a B 303 e a C 668. Na atividade 10, a resposta é correta, 966. Agora, a gente vai para a parte da divisão, que inicia na página 188. Ideias de divisão. Temos aqui a atividade 1. Resumidamente, era para dividir 6 moldes para quantas crianças? 3 crianças. Então, vendo aqui as flechinhas, percebe que ficou 2 moldes para cada criança. Ou seja, 6 dividido por 3 é igual a 2. Na atividade 2, temos aqui 8 crianças. Na atividade A, pergunta quantas crianças tem no total, então 8. Na atividade B, pede para contornar, formando 2 grupos, onde já está contornado, temos aqui a resposta, né? 2 grupos de 4 crianças. Então, na atividade C, pergunta quantas crianças ficaram em cada grupo, 4 crianças. E depois a página 189, onde temos aqui nessa página a atividade 3. Nela temos a seguinte situação-problema, também divisão. 20 biscoitos dividido para 4 pessoas. Então, quantos biscoitos ia ficar para cada uma? Como vocês podem ver na atividade 3, tanto para Consuelo, que é a avó, quanto para Fernando e Beto, cada um ficou com 5 biscoitos, todos repartidos em partes iguais para cada um. Na atividade B, explica que 20 dividido por 4 é igual a 5. A gente contar de 5 em 5, vai chegar ao total de 20 biscoitos, pois cada uma comeu 5, olha lá, 5, 10, 15, 20, então esse é o nosso total. Mesma coisa se pegarmos o resultado e dividirmos e multiplicarmos por 4, também dá igual a 20, que é o nosso total de biscoitos. Por isso que a divisão está relacionada com a multiplicação. Então, muito importante aprender não só essas duas operações, como todas as operações da matemática. Lá embaixinho da atividade da página 189 está escrito assim. Nesse caso, dizemos que 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, podemos dizer que ao dividir igualmente os biscoitos para cada um teria comido 5 biscoitos. Bom, pessoal, mais dúvidas sobre a divisão, assistam o vídeo que eu enviei para vocês no grupo, tá? Um vídeo curtinho e muito bom. Assim, finalizando as correções de matemática, vamos para as correções de história, dando início na página 101. Nessa página, aprendemos sobre tropas e tropeiros, lembram? Quem são os tropeiros? Aqueles que conduziam as tropas por mulas, lembram que eles levavam mercadorias para as pessoas, passavam por caminhos difíceis, né? Que ficavam entre matas e florestas. Aprendemos também nesse texto sobre outro meio de transporte, só que também, mas era da elite, né? Dos poderosos, dos ricos, que eram as cadeiras de arruar, aqui na segunda imagem. Então, de acordo com isso, vamos responder as questões 1 e 2. A 1 pede para vocês estarem reescrevendo essa frase, fazendo o que? Esse sentido. Tropas transportando mercadorias, território. Então, uma sugestão do livro seria: as tropas percorriam o território brasileiro transportando mercadorias como alimentos e tecidos. A de vocês foram um pouco diferentes, mas não está errada. O importante é fazer o mesmo sentido, tá bom? Atividade 2 pergunta: que tipo de dificuldades você imagina que as tropas enfrentavam em seu percurso? Então, a resposta sugerida pelo livro, ó, ataques de animais, doenças, acidentes, assaltos. Por quê? Porque eles passavam por esses caminhos difíceis e perigosos também. Página 102. Temos aqui outro meio de transporte, que é a chegada da ferrovia, né, onde vai falar sobre a evolução dessas locomotivas, desde a primeira até a mais moderna. Já vimos isso no vídeo de explicações, então vamos para a atividade 1, que pede para vocês fazerem um gráfico mostrando que o aumento da velocidade desde o primeiro modelo de locomotiva até os dias atuais. Pessoal, esse aqui é o gráfico, tá bom? O gráfico correto, a resposta correta, confere com o de vocês. Temos aqui a parte vertical, que eu falei para vocês, essa parte em pé, que é a velocidade. Então, começa com 0, 6,4, 13, 100, 320 e 400. Depois, a parte horizontal, que é a parte deitada, é um número das locomotivas que o livro representou. 1, 2, 3, 4, 5. E as barras, né? As barras, indo de cada uma de acordo com a sua velocidade. Não esquecendo de colocar aqui na parte horizontal deitada, locomotivas e trens, tá, pessoal?
A próxima página, 103, temos aqui a atividade 2, um textinho que vocês leram depois a interpretação. Na atividade A, da 2, pergunta qual é o tema da reportagem. A nossa resposta correta é a inauguração da primeira ferrovia brasileira do Rio de Janeiro. Na atividade B, pergunta como funciona o trem. Funcionava, né? Então, os vagões eram puxados por uma locomotiva movida a vapor, chamada de Maria Fumaça. Na atividade C, quantos anos após sua invenção a locomotiva a vapor chegou ao Brasil? Então, aqui chegou ao Brasil após sua invenção 40 anos depois, tá bom? E atividade D, esse tipo de trem ainda é utilizado? Então, a nossa resposta é não, né? Aqui não tá, mas vocês podem estar colocando no livro ou no caderno. Não é utilizado. Com o passar do tempo, vai se modernizando e foi modernizando, como a gente viu nas imagens. Aqui na atividade 3, pede para você estar escrevendo no caderno transporte, a vantagem do transporte por trens comparado ao realizado por meio das tropas de mulas. Lembra dos tropeiros que transportavam mercadorias? Qual é a vantagem do trem sobre eles? O trem pode levar mais mercadoria do que os transportes por mulas, pode levar mais pessoas, também é mais ágil, né, mais rápido, não enfrenta tantos perigos igual os tropeiros enfrentavam. Então, essa é alguma das possibilidades. Terminando aqui as correções de história. Agora vamos para as correções do livro de geografia. Vamos dar início na página 80, onde temos o texto Os Ventos. Nesse texto fala que os ventos são muito importantes para distribuir as chuvas, amenizar aquela sensação de calor, né, aquele ventinho quando refresca a gente. Só que também tem uns ventos que são muito fortes, como mostra aqui nas imagens que vocês estão vendo e conversamos sobre elas no vídeo de explicações. Lá embaixo temos uma atividade 1 que é pessoal. Pergunto do que vocês gostam de brincar quando está ventando. Uma possibilidade, por exemplo, é a pipa. Né? Então, quando as crianças brincam de pipa, precisa do quê? De um vento, não precisa? Vamos então para a próxima página. Aqui na página 81 temos o texto Aproveitamento dos Ventos, onde aprendemos sobre a energia eólica, lembram? Onde esses cataventos, eles giram conforme a força dos ventos, e com isso produz a energia elétrica. Essa energia elétrica é transmitida por cabos, e ela é muito boa porque não contamina, né, o ambiente. E acaba até explicando a atividade 2, que pergunta quais são as vantagens da energia eólica, como ela pode ser utilizada. Então, a nossa resposta aqui sugerida pelo livro: o vento é uma fonte de energia não poluente e inesgotável. Pode ser utilizado para mover barcos e moinhos e também para gerar energia, né, eletricidade. E a atividade 3 é aquela pesquisa que eu falei para vocês estarem fazendo, realizando no caderno e me enviar as fotos. Agora vamos para as correções de ciências. Dando início na página 92, onde temos o texto As plantas fornecem materiais e abrigo, onde já fizemos a leitura desse texto. Então, vamos então para a página 93. Aqui não conseguimos ver certinho a resposta, mas eu vou falar para vocês, tá bom? Então, prestem atenção. Atividade 1, temos aqui um texto, depois na atividade A, dá um pede para circular esse texto, já vemos aqui na tela, as palavras circuladas são aranhas, insetos, plantas, aranhas, borboletas. E a atividade B pergunta que informações sobre a alimentação desses seres vivos Daniela escreveu em seu texto. Responda no caderno, então a resposta correta: as aranhas se alimentavam de insetos como as borboletas se alimentavam do néctar das flores. Depois temos a atividade 2, onde há um texto do Sabiá Laranjeira, e embaixo temos a atividade A, B e C. A atividade A é pessoal. A atividade B pergunta para quais fins Sabiá Laranjeira usa as plantas de acordo com o texto. A nossa resposta correta como abrigo e alimento. E a última questão da página: por que o Sabiá Laranjeira é importante para algumas plantas? Temos aqui a resposta, não está muito nítido de ver, mas eu vou ler para vocês, tá bom? As plantas, elas se beneficiam da ação do Sabiá Laranjeira. Por quê? Porque ele ajuda a dispersar as sementes, ou seja, a espalhar as sementes. Isso ocorre quando ele come o fruto dessas plantas e elimina a semente através das fezes. Ou seja, é uma das formas de espalhar as sementes e assim ajuda na reprodução dessas plantas. E assim, pessoal, finalizamos então as correções da semana. Obrigada a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.